dia a todos, estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos e agora nós vamos falar hoje de algo que está numa apostila da própria Ordem da Coroa, que passamos hoje numa aula até sobre o assunto, que é uma oração oriental chamada Hoje. Como ela tem 7 versos, digamos assim, 7 estrofes na leitura aqui, eu vou então ler uma de cada vez e comentar e a gente falar para a nossa vida no dia a dia, porque essa oração é muito interessante e tem muito a ver com algo que nós já comentamos em outros vídeos, ou que demos como base filosófica, às vezes com outras palavras, logicamente, mas que é bom a gente colocar isso agora para vocês aí. Então, eu vou começar com a primeira, se estender um pouco, eu depois faço outro vídeo para a segunda, e a gente então considera uma série filosófica da oração hoje, tá? Porque aí já vai, a Adriana vai aqui já ver como é que organiza esses vídeos, né? Para não ficar também muito pesado, já que é uma oração, é para reflexão. Então não adianta ver a oração inteira e você vai ver cada pensamento desse contido, que é exatamente sobre o que você se propõe a fazer hoje. Isso tem muito a ver com uma base de procedimentos dessas organizações como o Narcóticos Anônimos, os Alcoólicos Anônimos, que elas têm como hábito fazer com que aquela pessoa que está no vício, ele apenas naquele dia se considera como obrigado a não fazer aquele vício, não ter uma bebida, um tóxico, ou o que for, naquele vício que ele tem. Por que isso? Porque a pessoa fazendo aquilo naquele dia apenas, ele não se violenta no sentido de achar que vai parar definitivamente e ele passa até psicologicamente já ter uma crise de abstinência. Então ele precisa ter a consciência do momento presente, daquele dia, daquele período curto que ele sabe que ele resistirá, mas que amanhã ele poderá voltar sem nenhuma culpa. E é muito interessante porque aqui na Ordem nós já tivemos 2 excelentes palestras do pessoal do Narcóticos Anônimos. Foi uma aula de vida para nós, porque essas pessoas mostraram o esforço que fazem de uns ajudando os outros, porque na verdade também é uma experiência bastante positiva, porque a experiência de vida de parece pessoas que eram bem-sucedidas e depois caíram no tóxico e se acabaram, né? E as pessoas colocam, né, e chega a perder família, a família não aguenta porque não tem estrutura para aturar, vamos dizer, ou para cuidar de uma pessoa com esse nível de vício, né? E eles mostraram como cada um faz, e eles se apresentam assim, dizendo quantos dias, quantas horas, quantos minutos eles estão adictos. Adictos quer dizer sem cumprir o tóxico. E vieram pessoas que já estavam assim há 10 anos, mas eles sabem que se botar um pouquinho de tóxico, eles vão voltar a ter o vício, né? Então essa oração é sobre o hoje, e o hoje nesse sentido, de fazer ou não fazer coisas na sua vida que permita que ele melhore na sua condição de entender a vida como ela é, das pessoas como elas são, e aceitar a vida do jeito que der e que seja apenas no hoje. Então cada estrofe dessa começa com hoje eu farei, hoje eu não farei. Então eu vou ler as 7 e comentar cada uma delas. Então vamos lá, ainda dá tempo, porque eu quero ver se esse vídeo não passa muito de 10 minutos, né? Mas vamos ver, a temática é muito dinâmica e às vezes vai passar e é que eu vou fazer. Vocês vão ter paciência comigo. Então nós vamos ler a primeira estrofe, que diz: hoje eu me ajustarei ao que é e não tentarei ajustar tudo aos meus desejos. Aceitarei minha família, meus negócios e minha sorte como eles vêm e me adaptarei a eles.
Então, olha só, nós sempre estamos falando aqui que o grande lance é aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são. Isso é algo que a gente deve buscar desenvolver para toda a nossa vida, né? Porque quando a gente entra nesse nível de aceitação, a gente passa a não olhar o outro como um inimigo porque pensa diferente, olhar o outro como um estorvo porque faz coisas que eu não gosto. Mas quando você relaxa e deixa cada um ser como cada um é, obviamente, não necessariamente concordando com cada um, mas simplesmente não tendo contra aquela pessoa, seja um parente, um amigo, um cônjuge, né? Quer dizer, uma pessoa com qual ela vive, que aquilo seja um motivo de grandes confrontos, né? Porque as coisas que a gente tem na vida, que a gente se aborrece, realmente a maioria não tem a menor importância. Então, ele diz aqui que vai aceitar tudo que ele tem, a família, o trabalho, os amigos, né? De uma forma bastante tranquila, que ao aceitar a forma como essas pessoas veem a vida, às vezes diferente da nossa, né? Ele vai então tirar esse fardo pesado que é o julgamento dos outros, que a gente considera de forma negativa, quando não faz do jeito que a gente acha que deve ser. Então digamos assim, é uma libertação do próprio ego, né? Ele vai durante esse dia não esquentar a cabeça com essas coisas, porque ele não vai deixar o ego tomar conta e estabelecer padrões que satisfazem o ego, mas que cria confrontos, porque o ego quer sempre ser o mais certo, o mais sabido, o mais inteligente, o mais bonito, isso tudo. E isso, nesse momento, ele aceita os outros. Então não vai querer concorrer com os outros na definição do que deve ou não ser feito, da forma como deve ser feito, enfim. É um pensamento muito interessante que nós devemos meditar sobre ele. Então eu vou encerrar o vídeo repetindo a oração e vocês reflitam sobre ela. Hoje me ajustarei ao que é e não tentarei ajustar tudo aos meus desejos. Aceitarei minha família, meus negócios e minha sorte como eles vêm e me adaptarei a eles. Olha que bonito. Então, por hoje é só. O próximo vídeo nós vamos à segunda estrofe dessa oração. Meu mais profundo Namastê.